Olá, bem-vindo ao museu! Agora nosso papo vai ser sobre uma doutrina que é permeada de mitos e fake news, o espiritismo. A crença da existência de vida após a morte vem de muito antes dos dias atuais, como é possível observar com os egípcios que mumificavam seus corpos, pois acreditavam na imortalidade e no retorno da vida ao corpo conservado. Mas é só com Kardec que o Espiritismo se apresenta como uma doutrina e prática de natureza filosófica e religiosa, mediúnica, com uma orientação cristã. Isso mesmo, muitos não sabem, mas as crenças nas escrituras sagradas fazem parte desta doutrina, principalmente os ensinamentos de Jesus, o mesmo do cristianismo. Essa doutrina, o Espiritismo, surgiu na França por volta do século XIX, quando o professor Denis Hippolyte Léon Rival, também conhecido como Allan Kardec, sistematizou em publicações os eventos e experiências relacionadas à mediunidade, sendo essa uma doutrina espiritualista e reencarnacionista. Mas tá, o que isso quer dizer? Quer dizer que para o Espiritismo, a morte não equivale ao fim do espírito, também chamado de alma. Ou seja, depois dela, o espírito retorna à vida através da reencarnação, buscando assim o propósito de alcançar a evolução. E, segundo o espiritualismo, os vivos podem se comunicar com o espírito dos mortos, buscando ajuda sobre questões éticas e morais, além de religiosas, evento que é marcado em nosso imaginário através da figura dos médiuns. Por não terem conhecimento de seus ensinamentos, muitas pessoas continuam propagando mitos sobre essa doutrina, como, por exemplo, a sua ligação direta com o ocultismo ou práticas nomeadas como demoníacas. Mas, se você ficou curioso para saber um pouco mais, vem com a gente entender melhor sobre Kardec e as Irmãs Fox. Por volta do século XIX, relatos de experiências de pessoas que poderiam entrar em contato com espíritos começaram a se espalhar pelos Estados Unidos. Esses relatos ganharam mais visibilidade com as experiências das Irmãs Fox. Em 1847, o Sr. e a Sra. Fox e as filhas Leah, então com 23 anos, Margaret, com 15 anos, e Catherine, com 12, se mudaram para uma casa em um pequeno povoado de Nova York. No ano seguinte à mudança, a família começou a presenciar fenômenos estranhos na nova casa, como batidas diferentes nas paredes e movimentação inexplicada de objetos que não eram provadas por algum membro da família e ocorriam sempre na presença das meninas mais novas, Margaret e Catherine. Registros da época afirmam que, tentando compreender os fenômenos, as meninas passaram a perguntar questões íntimas sobre a própria família e sobre os vizinhos que se interessavam em participar desses momentos de investigação. Como resposta, as meninas pediam que fossem dadas um número específico de batidas para cada possibilidade de resposta em alguma superfície presente. Assim foi criada uma forma de comunicação em código entre as meninas e o novo plano. A partir dessas experiências foi estabelecido que os fenômenos eram responsabilidade de forças até então desconhecidas que tinham inteligência e mensagens para transmitir. Após serem expulsos da igreja que frequentavam, a família Fox se mudou para outra cidade de Nova York. Nesse novo local, a família passou a realizar sessões abertas aos interessados. Nessas sessões, usavam-se mesas para que os espíritos produzissem as batidas. Além disso, alguns afirmavam que também era possível presenciar o deslocamento das mesas, o qual seria causado pelos espíritos. Esse fenômeno ficou conhecido como mesas girantes, e talvez seja explicado no vídeo denominado efeito ideomotor, que também pode ser encontrado neste museu. Como já foi mencionado, durante as sessões, algumas pessoas sentiam o leve movimentar de algumas mesas e ouviam os raps ou batidas, enquanto outras não conseguiam perceber nem provocar nada. Essas pessoas com maior sensibilidade para tais eventos se destacavam entre as outras e foram chamadas de médiums, ou seja, eram consideradas intermediárias
entre este mundo e o mundo dos espíritos. Ei, se você quiser saber mais sobre médiums, assista a outro vídeo específico sobre esse tema e que está disponível aqui no museu, ok? Acontece que em 1888 a história se altera. A irmã do meio, Margaret, vai a público dizer que os fenômenos apresentados pelas irmãs eram uma farsa e que as batidas seriam produzidas por elas mesmas. Leah e Catherine seguiram realizando sessões espíritas, porém a visibilidade e a confiança nelas nunca mais foi a mesma. Mesmo após Margaret voltar a público dizendo que havia mentido sobre a falsidade dos fenômenos para receber $1.500. De todo modo, foi a visibilidade proporcionada pelas irmãs Fox que contribuiu para o avanço de sessões espíritas pelos Estados Unidos, Europa e Brasil, para o estabelecimento formal da mediunidade e para o primeiro impulso de formação do espiritismo como um movimento religioso. Objetos que giram, dançam, saltam e se comunicam intencionalmente. Haveria uma explicação sobrenatural para esses eventos que aconteciam na casa das irmãs Fox? Você duvida de que isso seja possível? Allan Kardec também se mostrou cético quando ouviu sobre o fenômeno das mesas girantes pela primeira vez. Na verdade, quando soube desses eventos, ele ainda não tinha adotado esse pseudônimo. Seu nome verdadeiro era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Ele nasceu em 3 de outubro de 1804 em Lyon, na França, e faleceu em 31 de março de 1869, também na França, na cidade de Paris. Hippolyte foi um pedagogo e estudioso de ciências e de filosofia, e que depois se tornou muito conhecido pela sua importância no espiritismo, já que foi ele quem codificou o que veio a se tornar o principal livro da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857, sob o pseudônimo de Allan Kardec. Aliás, é curioso que Rivail resolveu adotar esse pseudônimo Allan Kardec porque certa noite seu espírito protetor lhe deu uma comunicação na qual disse tê-lo conhecido em uma precedente existência, quando ao tempo dos druidas eles viviam nas Gálias. Só para esclarecer, os druidas foram sacerdotes que existiram na Europa há mais de 3.000 anos. Mas antes de se convencer da existência de espíritos que se comunicam e interferem na realidade material, Kardec soube por seu amigo Fortier de um fenômeno que estaria acontecendo na Europa, em que mesas se moviam aparentemente sem nenhuma causa mecânica. Inicialmente, Kardec não duvidou de que isso fosse realmente possível, mas sua hipótese até então era de que haveria uma explicação científica e que isso poderia estar relacionado ao magnetismo animal, fenômeno já conhecido e que ele estudava naquela época. Mas algo fez pensar que poderia haver explicações para além da ciência, causas ligadas ao mundo espiritual. Kardec afirma que essas mesas não apenas giravam, mas podiam se comunicar, batendo um pé um determinado número de vezes correspondendo a sim ou não. Segundo ele, as respostas tinham coerência com as perguntas feitas, e por isso ele passou a considerar que haveria uma intencionalidade nos movimentos das mesas, e uma inteligência por trás disso. Kardec então se dedicou a entender melhor esses fenômenos, e esse estudo culminou no surgimento do Espiritismo, que se propõe a ser uma doutrina filosófica, científica e religiosa. Nas palavras do próprio Kardec no Livro dos Espíritos, a doutrina espírita, como toda coisa nova, tem seus adeptos e contraditores. Poderíamos responder a qualquer uma das objeções desses últimos, sem ter, todavia, a pretensão de convencer a todos. Dirigimos-nos às pessoas de boa fé, sem ideias pré-concebidas ou posições firmadas, sinceramente desejosas de se instruírem. Apesar de recorrer a explicações que estão para além do escopo da ciência, essa frase é parte da postura de Kardec para compreender os fenômenos mediúnicos, preservando um olhar científico, que se propõe a questionar e se aproximar do fenômeno de maneira aberta, sem deixar que preconcepções ditem ou direcionem o estudo para confirmar crenças prévias.
É isso. Obrigada por nos ouvir. Um bom tour pelo museu e até a próxima. Tchau!